Olá, estamos prestes a iniciar a nossa celebração. Você é muito bem-vindo e somos gratos por poder chegar até você onde você estiver. Aproveite esse tempo para compartilhar essa transmissão e convidar mais pessoas a estarem conosco. Lembre-se que mesmo à distância, você e sua família não são apenas espectadores, mas participantes dessa celebração. Tudo o que preparamos é para que você seja edificado e o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Venha conosco e vamos celebrar a Jesus. Segunda IPI de Maringá, uma igreja na qual ninguém fica sozinho. Quero te dar as boas-vindas em nome de Jesus. Esse é um tempo de esperança, é um tempo de renovo, é um tempo de crermos que toda língua confessará e todo joelho se dobrará na presença daquele que nós já adoramos. Ele está aqui neste lugar, Ele está na sua casa, Ele está com você, Ele está com a sua família, Ele está nos hospitais, Ele está nos lugares de escassez, Ele está nos lugares de abundância, Ele está para você. Deus é Deus a nosso favor, Deus é Deus conosco. Por isso, nessa noite, celebre, adore e renove a sua esperança no Senhor em nome de Jesus. Cante conosco, adore ao Senhor, celebre aquele que é digno. Louvor e honra, poder e glória pertencem ao nosso Deus. Todos os povos, tudo que existe, louvem ao eterno Deus. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre serás, e o teu reino jamais passará, ó eterno Deus. Vamos declarar juntos: teu reino na terra nunca passará. Aleluia. Teu reino será para sempre. Cantem ao eterno Deus, pois nada consegue se comparar. Cantem ao eterno Deus. Teu reino será para sempre. Louvei. Cantem ao eterno Deus.
Bendito é o Senhor, Ele é eterno, Ele reina, Ele governa, e por isso podemos ter as nossas vidas alimentadas dessa esperança. E Ele é um Deus cheio de poder, transforma a água em vinho, traz a vista aos cegos, traz a voz aos mudos, traz a audição aos surdos. Ele é Deus para mim e para você. Vamos declarar em nome de Jesus. Você crê, declare: não há outro como o nosso Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir. Não há outro igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível. Esse Deus poderoso, Deus cheio de graça e misericórdia, por isso podemos adorá-lo com confiança na sua presença, entrar e declarar os seus louvores e as suas obras. Cante. Água em vinho tornou, os olhos dos cegos abriu. Não há outro igual a Deus. Dentro da noite brilhou, nas cinzas nos fez ressurgir. Não há outro igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, tu és maior que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, Deus, tu és grande, és invencível, tu és maior que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Aleluia. Ele está conosco, e se Deus é por nós, não temos o que temer. É o que nós vamos declarar agora. Então faça isso com toda a sua força, com todo o seu fôlego, com todo o seu coração, em nome de Jesus. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Não há o que Tu és grande, és invencível, tu és maior que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Mas tu és grande, és invencível, tu és maior que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Bendito é o teu nome, Senhor. Te adoramos e te exaltamos. Não há outro como tu.
convido você a estar orando nesse momento, invocando o nome do Senhor, invocando a presença dEle, porque nós temos liberdade para fazer isso. Da forma como você estiver na sua casa, eu quero te convidar a ter um tempo particular, especial com Deus. Quero te dar, inclusive, alguns minutinhos para você fazer a sua oração. Nós vamos exaltar o nome do Senhor, nós vamos louvar, engrandecer com palavras de adoração. Enquanto isso, você pode se colocar da forma como você quiser na sua casa, de joelhos, em pé, sentado como você está. Se você quiser, feche os seus olhos. Nós vamos buscar o nome dEle, vamos invocar o Senhor. Te louvamos, Deus. Te adoramos, exaltado seja o teu nome. Te damos glória porque tu és santo. Santo, santo, santo é o Senhor. Te engrandecemos, o Senhor é digno. O Senhor é todo poderoso, nosso Criador, nosso Salvador, Rei do Universo. A tua palavra sustenta a nossa existência. Teu poder é esplêndido, Senhor. O teu amor é gracioso, misericordioso. O Senhor é inigualável, o Senhor é maravilhoso. Pai, nós invocamos o Teu nome aqui nessa noite. Invocamos a Tua presença, ó Deus, para que se faça presente na nossa vida, na nossa casa, no nosso coração. Pedimos a Ti que o Senhor desperte a nossa fé e que o íntimo da nossa alma possa se render a Ti e que o Teu Espírito venha nos conduzir a uma experiência contigo. Que o Senhor tome a direção, não apenas desse momento, desse culto, desse momento de adoração, mas da nossa vida, do nosso dia a dia, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, do nosso comportamento, de tudo que falamos, fazemos, sentimos, e que os Teus valores, Teus princípios, sejam a grande influência da nossa alma. Cuida de nós, Senhor, nós clamamos pelo Teu cuidado, pelo Teu amor, para que Ele se manifeste de forma que a gente também tenha condição de amar o nosso próximo. Cura as nossas feridas, o nosso coração, nos leva a crer intensamente mais e mais no Senhor e nos conduza nesse tempo, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos colocar nossa confiança no Senhor, dizendo: Senhor, em Tuas mãos eu descansarei. Você crê nisso? Talvez seja difícil de viver diante dessas crises que nós temos, que tem nos alcançado, mas é um ato de fé, uma declaração de fé e de coração sincero ao Senhor. Declare com a gente em nome de Jesus. Em Tuas mãos descansarei, meu coração te entrego. Meu mundo está bem seguro em Tuas mãos, e eu sou teu para sempre. Eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Jesus. Eu pertenço a Ti, Jesus, a razão do meu viver, a razão do meu louvor, tudo que sou. Aleluia. Vamos com o Senhor por onde for. Contigo vou por onde precisar, e se eu é uma possibilidade, não é? Confiarei, eu viverei, haja o que houver, conforme o Teu querer e o Teu amor para sempre. Sim, eu creio em Ti, Jesus. Eu pertenço a Ti, Jesus, a razão do meu viver, a razão do meu louvor. Sim, eu creio. Sim, eu
creio em Ti, Jesus. Eu pertenço a Ti, eu pertenço a Ti, Jesus. A razão do meu viver, a razão do meu louvor, tudo que sou. Vamos declarar que nós o adoramos. Eu te adoro, eu te adoro, Deus. Diga mais uma vez. Eu te adoro, eu te adoro. Você pode dizer de onde você está? Eu te adoro. Venham as circunstâncias que vierem, Senhor. Eu te adoro, Deus, ainda que as lágrimas venham. Eu te adoro, ainda que venha a dor e a tempestade. Eu te adoro, porque eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti, Jesus. Eu pertenço a Ti, Jesus. A razão do meu viver, a razão do meu louvor. Sim, eu creio em Ti, Jesus. Eu pertenço a Ti, eu pertenço a Ti, Jesus. A razão do meu viver, a razão do meu louvor, tudo que sou, tudo que sou. Da mesma forma que o Ministério de Louvor cantou aqui nesse momento, nós acreditamos em Jesus e nós sabemos que o Senhor conhece cada uma das nossas necessidades. Nós sabemos que nós podemos nos aproximar confiadamente ao Senhor para colocar todas essas dificuldades, essas necessidades que nós temos, inclusive a nossa ansiedade. E a Terça da Esperança é um culto que nos convida a acreditar, que nos convida a nos aproximar do Senhor, e nós temos esse privilégio hoje. É por isso que nesse momento eu quero orar junto com você. E nós devemos orar por aqueles que, por causa da pandemia, perderam seu trabalho, por causa aqueles que têm empresas que tiveram que fechar, porque as vendas não estavam indo como habitualmente. E nós devemos orar também por aquela pessoa vulnerável que hoje está nas ruas, que foi forçada a pedir, a esmolar para ganhar o pão. Nós devemos nos colocar diante de Deus, confiados que Ele pode mudar a realidade e que Ele pode prover tudo o que essas pessoas precisam. Vamos orar? Deus, nessa noite, Pai, estamos vindo com um coração humilde diante do Senhor, porque nós entendemos que o Senhor é dono do ouro e da prata, Pai. Nós sabemos ao mesmo tempo que o Senhor, na Tua palavra, nos convida a confiarmos no Senhor. E é nesse momento, Deus, de dificuldade, é nesse momento, Pai, que nós temos um momento especial de pandemia, onde tantas pessoas têm sido afetadas de forma financeira, que nós queremos orar pelos irmãos mais vulneráveis. Mas ao mesmo tempo queremos Te colocar nas Tuas mãos, ó Deus, os desempregados. Nós queremos Te colocar nas Tuas mãos, Pai, os empresários, os microempreendedores, ó Deus, tantas pessoas, Pai, que dependem do dia a dia para ganhar o seu pão. Eu Te coloco nas Tuas mãos os migrantes, Pai, que de uma forma tão especial têm sido afetados, ó Deus, nesse momento. Nós oramos, ó Deus, porque nós acreditamos que o Senhor tem o poder para mudar essa realidade. E nesse culto, Pai, nós queremos nos colocar na brecha, Pai, para interceder por esses nossos irmãos.
Nós te adoramos e confiamos no Senhor. Em Jesus oramos. Amém e amém, ó Deus. Ele tem todo o poder. Ele tem poder para suprir as nossas necessidades. Ele tem poder para nos sustentar, mesmo que as nossas necessidades, a que nós sentimos, elas não sejam supridas. Ele é Deus Todo-Poderoso e Deus cheio de amor. Então, se você quiser compartilhar conosco motivos de oração no chat, faça isso em nome de Jesus. Talvez não vamos conseguir orar por você durante a transmissão, mas o seu pedido de oração, ele será colocado numa lista. E nós estaremos orando, intercedendo, queremos conhecer os seus motivos e juntos declararmos que Jesus Cristo, Ele é o Rei da Glória. Vamos cantar essa declaração em nome de Jesus. Cante ao Senhor, adore-o em santidade. Todo o poder te foi dado no céu e na terra. Todo o poder te foi dado. Deus o Pai te exaltou sobre todas as coisas. Deus o Pai te exaltou. Até nós, manifestado em carne, justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido na glória. Levantai, ó portas, as vossas entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Entradas eternas, que entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? Que o Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. aleluia. Ele é o Rei da Glória. Por isso podemos nos render, nos entregar e confiar na sua soberana vontade e no seu grande amor por nós. Cante. Todo o poder te foi dado no céu e na terra. Todo o poder te foi dado. Deus o Pai te exaltou sobre todas as coisas. Deus o Pai te exaltou. E manifestado em carne, justificado em espírito, Cristo dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido na glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai.
Levanta-se diante do Rei. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará na glória. Quem é esse Rei da glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da glória. E o nome dele é Jesus. Declare. Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei, Ele é o Rei da glória. O nome dele é Jesus, Jesus, Jesus. Ele é o Rei, Ele é o Rei, Ele é o Rei da glória. Tu és o Rei da glória, Senhor. Não há outro igual a Ti. Nos rendemos à Sua presença, nos rendemos à Sua majestade e anunciamos que Tu és Deus, Tu és Senhor. Aleluia. Bendito seja o Teu nome. Ele é o Rei da glória, o Senhor dos exércitos, Jesus Cristo, aquele que tomou e levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Estamos num culto de oração, de intercessão, e eu queria convidar você que está em casa a se juntar à nossa fé e orarmos unânimes por aqueles que infelizmente estão tomados por dores e enfermidades. Eu queria que no lugar onde você estiver, você fechasse seus olhos, curvasse sua cabeça e se unisse. Se você pudesse unir conosco nesse momento, nós iremos colocar diante de Deus algumas pessoas da nossa comunidade de fé e outros a qual a gente nem conhece, mas o Senhor Deus conhece todos eles. Senhor Jesus, nós acreditamos no poder da Tua palavra, a qual nos ministra que o Senhor levou sobre si as nossas dores, segundo Isaías 53, e a oração que nós fazemos em intercessão, nos colocando na brecha, Senhor, como o Senhor declamou pela boca de Isaías, de Ezequiel, convidando alguns a se colocar na brecha, Senhor, segundo o capítulo 22. Nos colocamos como atalaias em favor dos nossos irmãos, em favor dos nossos companheiros, em favor da Tua igreja, em favor de alguns irmãos e irmãs que nesse momento, Senhor, estão sentindo dores, estão enfermos, em camas, nas suas casas ou em leitos de hospitais. Nós colocamos diante de Ti, Senhor, a vida de cada um deles, tendo consciência no poder da oração de justos, no que diz a Tua palavra em Tiago 5,16, Pai. Nós proferimos ao reino espiritual, Senhor, a nossa fé, a crença num Deus que é capaz de curar, libertar e fazer os milagres necessários que o Teu povo precisa, Pai. Nós oramos, Senhor, no nome de Jesus, pelos irmãos que infelizmente foram tomados pelo Covid-19, Pai, aqui na nossa igreja, na nossa cidade. Senhor, olha para os hospitais. Nós acreditamos que o Senhor ama e ouve o clamor daqueles que estão lá, nas UTIs, no pronto-socorro, Pai. Tua palavra diz em Mateus 25, Deus, que o Senhor é o Deus que alcança aquele que está hospitalizado. Então visita ele, Senhor, no nome de Jesus. Levanta médicos, capelães, Senhor, equipes para interceder, para ministrar a Tua palavra com prevenção, acolhimento e cuidado. Senhor Deus, nós oramos pelos irmãos que estão enfermos, Senhor, na nossa comunidade de fé e outras igrejas, pastores, Senhor, obreiros, ministros, líderes. Oramos, Senhor, pelos irmãos José. Senhor, nós oramos pelo o irmão Walter, a Fernanda, a doutora Manuela, a sua família, a irmã Teresa,
o Robson, Senhor, colocamos diante das tuas mãos, ó Deus, os nossos irmãos, as famílias, Senhor, que têm entes queridos que infelizmente nesse momento estão precisando de um milagre, Pai. Tu conhece cada necessidade e o Senhor pode estender as tuas mãos sobre eles, Pai. Senhor, nós oramos também por aqueles irmãos que estão infelizmente precisando de um toque teu e uma cura específica. Alguns que estão com câncer, Senhor, alguns que precisam de um toque interno, e nós acreditamos que o Senhor pode neutralizar, subjugar, o Senhor pode fazer expelir, Senhor, todos os tumores e enfermidades, Pai. Nós oramos, Senhor, e intercedemos por alguns dos nossos irmãos, como o irmão Nilson, Senhor, o Murilo, o Hugo, a Vanessa, a Maria, a Adriana, Senhor. Deus, Tu conhece cada um dos nossos pedidos de oração, aqueles que fazemos ao longo da semana, de manhã à tarde, Pai. O Senhor está olhando para nós e ouvindo o nosso clamor. O Senhor se inclina, Jesus. Sim, Deus. Sim, Deus. Tu podes fazer infinitamente mais. Continua fazendo milagre no Teu povo, Pai. É isso que nós oramos e intercedemos, pelo poder que há no nome de Jesus. Que a Tua palavra diz, Senhor, em Filipenses 2, que o Senhor foi exaltado e lhe foi dado um nome sobre todo nome, ao qual todo joelho se dobra no céu, na terra e embaixo da terra, e toda a língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É em Teu nome, Senhor, que nós oramos. Amém. Quero te convidar a colocar a sua concentração, a sua atenção, seu coração na palavra de Deus. Quero fazer uma meditação breve, mas que eu acredito que é a palavra de Deus para a sua vida, para todos nós. O texto que nós vamos ler está na carta de Tiago, capítulo 4, dos versículos 13 até o 15. Você pode só acompanhar, pode só ouvir nesse momento. E a palavra diz assim, Tiago 4, de 13 a 15. E agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos 1 ano, negociaremos e ganharemos? Ora, não sabeis o que acontecerá amanhã? O que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e logo se desvanece. Em lugar disso deveríeis dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Esse é um texto muito conhecido, tenho certeza que a maioria de vocês já ouviu, já leu, mas eu acredito que ele faz muito sentido em relação ao contexto que nós estamos vivendo. É muito importante nós olharmos para esse conteúdo e percebermos o quanto nós temos uma facilidade de colocar alguns projetos e metas na nossa vida, ou alguns objetivos, e a gente ter uma ilusão de que tudo vai acontecer conforme a gente planeja, conforme a gente deseja. Nós talvez tenhamos uma inclinação muito forte para sonhar. Na verdade a gente é meio que extremo, não é? Nós temos uma tendência a ir para os extremos. Então algumas pessoas têm dificuldade em sonhar, e algumas outras pessoas têm uma inclinação assim desequilibrada também para só sonhar. A maioria das vezes, talvez, como a gente vai muito por esse desequilíbrio, é que a gente não realiza. Não realiza por diversas circunstâncias. Ou não realiza porque realmente não deveria acontecer, é algo que Deus nos protege de viver. Ou não realiza porque a gente não teve iniciativa suficiente para fazer, ou não realiza porque a gente talvez tenha desrespeitado os processos que deveriam acontecer para que a gente cumprisse algo na nossa vida. E é nesse tipo de situação, de circunstância, que surge algo chamado frustração. Veja bem, às vezes é porque a gente não consegue, às vezes é porque a gente não sabe esperar, mas às vezes também é porque Deus não quer. Nessas três circunstâncias, contudo, a gente ainda se frustra, em qualquer uma delas. Porque quando as coisas não saem de acordo com a nossa vontade, nós temos a tendência de nos frustrar.
E a frustração, ela não é algo que é consciente e nem algo que simplesmente na nossa vida adulta a gente vive. A frustração começa desde criança, e quem tem filho sabe. E quem foi filho também sabe. Como é fácil a gente se frustrar. Como é fácil quando as coisas elas desandam na nossa percepção, obviamente, né? A gente começa a brigar com Deus, ou brigar com a gente mesmo, ou brigar com as outras pessoas. A gente não gosta de se conformar porque as coisas não aconteceram como a gente queria. A gente não gosta de se conformar com resultados negativos. A gente não consegue se conformar por conta de uma entrevista de emprego que parecia ter sido boa, mas que a porta se fechou. Nós não queremos nos acostumar com uma demissão, nós não queremos nos acostumar com o final de um relacionamento, a gente não quer se acostumar com problemas de amizade, problemas de família que foram frustrados. A gente entende que tudo deveria acontecer daquele jeito que a gente colocou na nossa cabeça. Tantas coisas equivocadas que a gente põe na nossa cabeça, mas mesmo assim a gente queria que acontecesse à nossa maneira. E a frustração, ela nos gera diversas consequências. A frustração, dificilmente ela provoca, em primeiro lugar, um impacto positivo. Tipo, nossa, não aconteceu do jeito que eu queria, então eu tenho que aprender com isso. Eu sei que você talvez tenha passado por situações assim, que você teve consciência e aprendeu. Mas dificilmente essa foi a primeira reação diante da frustração. Diante da frustração, geralmente a nossa primeira reação ela é negativa. As nossas frustrações muitas vezes vão nos gerar crises, especialmente uma crise de ansiedade. Quem viveu já sabe. Muitas pessoas vão mais longe talvez. As frustrações fazem com que ela alimente pensamentos, sentimentos agressivos para com outras pessoas. Geralmente, quando a gente tem um problema, a gente procura um culpado, não é? Quase nunca é a gente, mas a gente quer achar um culpado. Isso muitas vezes vai provocar rancor, mágoa, ressentimento. Estou dizendo isso para vocês, por conta do próprio contexto que a gente está vivendo. Quantos planos nossos não foram frustrados por conta de uma pandemia, por conta dos limites de um isolamento, por conta de portas que se fecharam, por conta de dificuldades de finanças, por conta de dificuldades sociais, por conta de dificuldades nos relacionamentos. Como os relacionamentos começaram a se tornar mais desafiadores para nós, quando os limites se tornaram ainda mais intensos. As nossas frustrações talvez ganharam um novo patamar, um novo sentido no nosso contexto atual. Então eu acredito que é muito comum aos nossos corações agora a gente está vivendo meio frustrado. Mas o fator principal que eu quero trazer para você, que pode ser uma decorrência das nossas frustrações, é a insegurança. Como nós estamos nos sentindo inseguros. Não somente pelas ameaças de um vírus, não somente pelas ameaças contra a nossa saúde, mas também com as ameaças que vêm contra o nosso futuro, com as nossas perspectivas. Nós não estamos conseguindo com facilidade fazer um planejamento para quando isso passar, fazendo planos concretos para uma outra fase da nossa vida. Está difícil olhar para frente e vislumbrar um horizonte, está difícil olhar para frente com perseverança, com confiança. Está difícil a gente projetar com alegria diante de tantas portas se fechando. Está difícil a gente manter a nossa determinação. Está difícil a gente sonhar, mesmo que a gente seja uma pessoa inclinada para os sonhos. São tempos difíceis. E são tempos que geralmente trazem insegurança para o nosso coração, insegurança para a nossa vida, insegurança para os nossos pensamentos e para os nossos sentimentos. As nossas certezas estão sendo abaladas. E nós muitas vezes temos nos visto no desespero, quebrados pelas necessidades, quebrados pela falta de perspectiva. Quero trazer uma proposta para você sobre como nós devemos lidar com as frustrações e com a insegurança que provém delas. Nós lemos aqui no texto que uma provocação de Tiago, dizendo: olha, vocês falam com tanta confiança sobre o amanhã, como se isso dependesse só de vocês. Então, na verdade, vocês deveriam dizer: se Deus quiser ou se Deus permitir, isso tudo vai acontecer.
Meus irmãos, com pandemia ou sem pandemia, para Deus não tem diferença. Nada mudou. Nós é que mudamos. Nós é que nos abalamos. Nós é que nos frustramos. Deus não se frustra. Os planos de Deus para a nossa vida continuam os mesmos. As perspectivas de Deus para aquilo que a gente deve ou não fazer diante dEle ou movidos por Ele, nada disso mudou. A nossa vida continua sendo dirigida por Deus. E ainda é essa dinâmica: se Deus quiser e se Deus permitir, nós vamos fazer acontecer. Eu quero trazer mais alguns textos para que você tenha uma consciência plena dessa proposta, para que a gente lide com as frustrações. Salmo 127:1 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Vai ser um trabalho vazio se a gente construir a casa sem que Deus edifique. Tudo vai desmoronar, por mais que os nossos planos talvez sejam bons, ou o projeto da casa seja bom. Se Deus não estiver nela, ela não se sustenta. Salmo 27:8 diz assim: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Eles se curvam e se caem, mas nós levantamos e estamos de pé. Diante da adversidade, onde tudo tem a perspectiva de nos derrubar, nós fazemos menção do nome do Senhor. Então percebam a proposta da palavra: é se Deus quiser, é se submeter à vontade dEle, aos planos dEle, e é fazer menção ao nome dEle, é clamar a esse Deus. Tantas vezes a frustração nos impede de orar, nos desencoraja de orar, mas eu digo para você que é justamente nos momentos de frustração que a nossa oração deve ser mais intensa, a nossa oração deve ser provocada pelas circunstâncias, para que a gente se lembre que existe um Deus que está acima dos nossos recursos, está acima dos nossos projetos, está acima das nossas certezas. Ele é a nossa grande certeza. Nós fazemos menção do nome dEle, devemos fazer menção do nome dEle, para que nós tenhamos vitória contra a nossa insegurança. Nós devemos encontrar a segurança verdadeira que está no Senhor. Isaías 26:3 diz assim: tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme. O propósito está firme, porque em ti confia. Confie para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor é a rocha eterna, a grande segurança para essa vida e para a eternidade. Nós devemos confiar no nosso Deus. Talvez, se nós olhássemos mais para a vida e para a pessoa de Cristo, Jesus viveria frustrações infinitamente maiores que as minhas e que as suas. Aquele que desceu do céu se limitou a ser humano como eu e com você. Foi limitado pelos homens a uma cruz, pela sua própria entrega, pela sua própria vontade, sepultado, morto, mas reviveu e ressuscitou. Se esse é o Salvador da nossa vida, se esse é o Salvador da nossa alma, se esse Cristo habita em nós, o que é que pode impedir esse Deus de fazer com que o nosso futuro seja garantido por Ele? O nosso futuro pertence a Deus, a nossa vida pertence a Ele, e aquele que ressuscitou a Cristo, para que nós pudéssemos ter vida, também pode nos dar segurança eterna para a nossa vida. Quero convidar você a orar por isso, para que a nossa vida se encha de segurança. Senhor amado, nos perdoa, Deus, pela falta de confiança que muitas vezes nos aflige por conta de frustrações, de limitações da nossa vida. Venha nos socorrer, ó Pai amado, com Teu Espírito, com a Tua presença, para que a gente não caia diante das frustrações, para que o nosso ânimo não se derrube, para que a nossa convicção, a nossa fé não sejam caídas, derrubadas diante de planos que se frustram, mas nos ensina a confiar em Ti dia após dia, pela Tua obra na cruz, pela Tua ressurreição e pela forma como o Senhor se derramou em nós. Que o nosso coração seja cheio e que se sinta seguro, porque tem segurança verdadeira em Ti. É assim que oramos essa noite, em nome de Jesus, amém. Que o Senhor nos abençoe.
essa confiança em Ti, Senhor, que nos rendemos à Sua presença. Tu és único, Tu és Senhor, Tu és verdadeiro, Tu és real. Aleluia. Estavas desde o princípio, eterno Tu és, Senhor. Criaste do nada a terra, me rendo a Ti. Antes que eu pecasse, pagaste o preço na cruz. Meus erros pesaram em Teus ombros, me rendo a Ti. Estarei com mãos levantadas pra Te louvar, pois Tu deste tudo a mim, meu ser. A Ti, ó Senhor, se rende o que sou, é Teu. Em Ti a salvação, Senhor. Na salvação caminho, Teu Espírito vive em mim. Declaro as Tuas. Você pode fazer essa declaração? Nos rendemos à Sua presença, Senhor. Aleluia. Erga suas mãos e cante ao Senhor. Estarei com mãos levantadas pra Te louvar, pois Tu deste tudo a mim, meu ser. A Ti, ó Senhor, se rende o que sou, é Teu. Posso dizer o que posso fazer se não entregar-Te, ó Deus, o meu coração. O que posso dizer, o que posso fazer se não entregar-Te, ó Deus, o meu coração. Estarei com mãos levantadas pra Te louvar, pois Tu deste tudo a mim, meu ser. A Ti, ó Senhor, se rende o que sou, é Teu. Eu estarei com mãos levantadas pra Te louvar, pois Tu deste tudo a mim, meu ser. A Ti, ó Senhor, se rende o que sou, é Teu. Estamos chegando ao final do nosso culto e não podemos finalizar essa transmissão sem antes a gente ver o versículo dessa semana. Eu vou pedir, por favor, para o Felipe e Daiane projetarem aí na tela. E o versículo dessa semana é Tiago 4,15. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso
ou aquilo. Essa é a reflexão que nós queremos deixar para vocês durante essa semana. E ao mesmo tempo a gente quer relembrar que se mantenham em oração por aqueles que estão ainda nos leitos, para que o Senhor realmente possa nos trazer uma cura e que possamos de uma vez para sempre a gente poder finalizar esse momento tão difícil que a nossa cidade, o mundo todo está vivendo. Nós queremos agradecer você que esteve junto conosco. Se você precisar de um dos nossos pastores e nossos obreiros, o telefone da nossa igreja está à total disposição. É só você entrar em contato e com certeza nós iremos iremos te ligar. Inclusive, agora domingo nós temos a nossa ceia. E é um momento muito especial que nós queremos já te deixar esse convite. Inclusive para aquelas pessoas que precisam dos elementos da ceia, estamos à disposição como igreja a ir até você para nos te abençoar e você participar desse momento tão especial. Eu vou então, para finalizar, pedir para o pastor Rodolfo fazer a oração de encerramento e dar as bênçãos. Vamos orar, querido Senhor. Somos gratos a Ti por tudo aquilo que podemos vivenciar nessa noite. E entregamos ao Senhor. Junto com o nosso louvor, com a nossa adoração, rendemos a Ti, Senhor, as nossas preocupações, rendemos ao Senhor as nossas ansiedades, rendemos ao Senhor as nossas dores, rendemos ao Senhor as nossas lágrimas e o nosso sofrimento, porque sabemos que o Senhor tem cuidado de nós e o Teu fardo é leve e o Senhor se dispõe a fazer essa troca conosco. Portanto, recebe, Senhor, e derrama sobre cada um a sua paz, a sua alegria, a sua verdade, a sua presença, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor sobre ti levante seu rosto e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti resplandeça o teu rosto e te dê a paz. E que a graça do Senhor Jesus, que o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com a tua vida, meu irmão e minha irmã, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Aleluia. Estarei com mãos levantadas para Ti louvar, pois Tu deste tudo a mim, meu ser, a Ti, ó Senhor, se